Olá, pessoal. Hoje é a nossa primeira reunião oficial do nosso grupo de network. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rosimelo, ajudo empresários a fazerem vendas no offline e no online. Eu trabalho há 18 anos com isso, na verdade há 26 anos, mas há 18 anos eu trabalho com as duas maiores empresas de varejo do Brasil, que é Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. E eu estou no digital há 2 anos e nesse período eu tenho atendido mais empresários que precisam se posicionar no digital, tanto falando como vendendo. Hoje eu sou SPR, sou piorando, faço parte da plataforma do Pablo Marçal. Entrei lá por mérito próprio, por estar trabalhando, por estar realmente sendo uma aluna que está fazendo as aulas. E o objetivo desse grupo é que mais pessoas venham para o digital. Por quê? Porque nós temos um objetivo de levantar a economia do Brasil e hoje o brasileiro não entende o digital. Menos de 10% das empresas estão no digital. E a gente tem muitas pessoas que não ganham dinheiro, e vou dizer para vocês, não vão ganhar. Aquele modelo de trabalho CLT, ele não vai evoluir. Hoje, ou você aprende a empreender e vira dono do seu nariz, ou você vai viver sendo um escravo com carteira assinada, porque não tem como, pela economia do mundo, o mundo mudou. Então, o digital é o que dá a oportunidade da gente crescer. E para isso a gente precisa educar o brasileiro. As pessoas não sabem trabalhar no digital. Qual é o grande problema do brasileiro? Nós temos um perfil latino-americano onde nós fomos educados para depender de alguém. Isso é muito forte. É uma cultura brasileira violenta de depender do pai, da mãe, do governo, do patrão, mas o brasileiro não sabe ser independente. Não existe independência no Brasil ainda. E o digital é a grande oportunidade da gente ter uma outra vida. Basicamente é isso. Então, o que é a rede social? É uma grande vitrine, é uma grande avenida, onde nós podemos dizer quem nós somos. Só que daí vocês têm que lembrar o seguinte, aí eu vou perguntar para vocês, a concorrência é grande, sim ou não? Pode até fazer um movimento aqui para a gente não ter que abrir todo mundo, que daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Eu quero que vocês saibam o seguinte: a concorrência sempre vai ser grande, mas poucas pessoas são boas no mercado. Fecha o microfone, Valdeir, que está vazando o teu áudio aqui. Isso. O que acontece? Vocês imaginam aqui, ó, a gente está fazendo uma reunião de network. Você pega pelo grupo do Telegram, tem mais de 300 pessoas. Ontem, na lista, mais de 20 pessoas se comprometeram a estar aqui. Quantos estão aqui? Isso é bom, porque às vezes eu penso assim, ai, eu estou num mercado muito competitivo. Quando o mercado é competitivo, é bom, é sinal que tem bastante gente procurando. Quando o mercado não é competitivo, também é bom, porque você vai ser a novidade. E a internet é essa oportunidade de você mostrar quem você é. Só que para isso você vai ter que aprender o mínimo. Por exemplo, nos nossos primeiros encontros, antes da gente começar oficialmente, eu fui conversando com vocês, levantando as necessidades e passando para vocês a primeira coisa mais simples de fazer dinheiro, que é o Instagram. E o dinheiro ele vai vir de formas diretas e indiretas, mas ele é o primeiro passo. Então, se você organiza a tua rede social, você organiza a sua vitrine. Imagina que todo dia, quem tem comércio tem que ir lá e abrir a porta. O Instagram funciona 24 horas. Então, qual é o mínimo que você precisa? Que as pessoas entendam quem você é, e aí vem a grande dificuldade da maioria das pessoas. Elas não sabem como mostrar o que elas fazem no digital. E é muito comum as pessoas usarem a frase eu ajudo pessoas, mas elas não sabem nem que tipo de ajuda que elas fazem. Isso aí é uma coisa que precisa ser educado. Por isso que a gente está se encontrando aqui de forma gratuita. Esses encontros também fazem parte do nosso exercício dentro das mentorias, que é trazer outras pessoas. E aí eu vou passar para vocês o seguinte, ó, existe 3 perfis de pessoas
em todos os lugares. E depois eu vou passar também os 3 perfis de clientes. E é importante que vocês identifiquem quais deles vocês fazem parte para que vocês desbloqueiem. Então, existem 3 tipos de pessoa. Os aprendedores, é aquela galera que faz 1 milhão de cursos, mas não põe nada em prática. Se você tem o perfil aprendedor, cuidado, que você vai ser aquela pessoa com um monte de diploma e formação, mas que nunca consegue resultado. Precisa sair do aprendedor. Tem alguém com o áudio ligado. Carol, daqui a pouco terminar que eu vou. Fernando, dá uma olhadinha, algum áudio está vazando. Então, se você é aprendedor, é importante estar aqui, vai ser aquele pessoal que vai estar em todas as aulas. Cuidado para você não travar e deixar de pôr em prática. Segundo perfil comum, é o perfil que a gente fala assim, que faz a festa, faz amizade, gosta de todo mundo, se diverte, é comunicativo, mas também não vende. E existe o terceiro perfil, que é o fazedor. É aquele que aprende um pouquinho e já faz. Isso é bom, porque você não vai saber tudo. E se você ficar fazendo o curso esperando que um dia, vou estudar, eu estou organizando meu Instagram, passa um ano e a pessoa não fez uma postagem, ela não vai fazer, porque se ela não sabe o que fazer, ela trava. Então a ideia aqui do grupo não é só que a gente se encontre, é que a gente trabalhe os 3 níveis de vocês, para que vocês saiam disso. Senão vocês não fazem e o concorrente faz e vocês perdem, tá? Então, fica atento com o seu perfil. Agora vamos falar dos perfis de clientes de vocês, que também é do meu, é a mesma coisa. Existem 3 perfis de cliente. Aquele que não sabe que você existe. Segundo perfil de cliente. Aquele que sabe que precisa de você, mas é procrastinador. E o terceiro é o cliente que está pronto para comprar. Comecem a identificar nas redes sociais de vocês este perfil. Eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um trabalho no Carrefour e no Extra? Acho que eu comentei umas aulas anteriores. Lá no Carrefour, quando você está fazendo compra e o locutor fala, vai acontecer um negócio especial e levanta a senha, eu que comecei aquele sistema de vendas em 2008. E até hoje, quando eu vou fazer aquilo no mercado, eu já consigo identificar esses 3 perfis de cliente. Com o tempo, vocês também vão perceber. Normalmente, aqueles clientes que eu levanto a senha e vêm atrás de mim, eles não compram. Eles vêm atrás de mim. Eles gostam, eles se divertem, eles pegam a senha, eles pegam o produto, mas eles não compram. Porque ali normalmente tem o pessoal que acha interessante o que eu falo, o pessoal que acha divertida aquela bagunça, mas normalmente quem compra é quem chega depois, que vê a bagunça. Não quer dizer que aqueles que eu chame também não comprem, mas eu não me prendo a isso. Por que eu estou falando? A rede social é a mesma coisa. Não é o seguidor. A pessoa, quando comenta, você tem que prestar atenção no comentário. Por exemplo, eu abri um exercício para quem nunca fez nada no digital, para você começar a movimentar o algoritmo do Instagram. A Geórgia é a única que está fazendo com frequência. E eu sugiro que vocês façam. Não é para mim, é para vocês. Se você não movimentar o algoritmo do Instagram, ele nunca vai identificar que você existe. É como se você não existisse. O que é movimentar o algoritmo do Instagram? É fazer algum movimento. Eu ensinei uma coisa bem simples, que a Geórgia está fazendo todos e os outros não estão, e eu sugiro que vocês façam. Eu tenho 2 perfis, o Rosimelo Oficial e o Rosimelo Locutora. Depois a gente vai falar sobre ter perfis diferentes, se vale a pena ou não, tá? Eu tenho 2 perfis diferentes. Entre nos meus perfis, só que cuidado para vocês não comentarem qualquer bobagem. E é isso que tem que prestar atenção, porque vocês também vão prestar atenção quando as pessoas comentarem no perfil de vocês. Quando a pessoa vai lá e fala qualquer coisa, você já sabe que ela nem viu o teu post. Se você comenta qualquer coisa, o algoritmo do Instagram também não é bobo, ele percebe. Então, se você vai comentar, pare e comente com coerência, porque se você sai comentando, o algoritmo do Instagram percebe quando é fake.
Então, se você vai comentar, olha o que tem ali. Ah, ela fez um vídeo. Olha, achei interessante. Escreva algo. Tem gente que põe 10 carinhas. Aquilo ali é como se você não tivesse comentado nada. A gente vai chegar na parte de perguntas, Jorge. Fica tranquila. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês comecem a entender que o Instagram é uma linguagem. Funciona assim, gente, ó. Anota isso que é um código bem importante. Eu só vou ter resultado quando eu entender o que eu estou fazendo. Imagina que eu vou chegar num país, eu chego lá na Alemanha. Eu posso andar o país todo, eu posso comer, eu posso ver tudo, eu posso ter dinheiro, mas se eu não entrar naquela cultura e não conversar com aquelas pessoas, eu nunca vou entender como é que funciona aquele povo. E a internet é uma comunicação também, é uma linguagem. Assim como quem está fazendo SPR e não entendeu, prosperidade é uma linguagem. Se você não entender, você não vai saber jogar. Internet é a mesma coisa. Então, primeiro, vocês têm que entender isso. Se eu estou na internet e não estou jogando, eu só estou assistindo. E quem assiste não tem resultado. Eu tenho que jogar, mas eu não conheço a regra do jogo. Por isso que a gente está aqui para começar a ter essa consciência. Essa é a primeira coisa. Perfis de cliente. Por exemplo, vocês que estão aqui, talvez quem está aqui nunca compre de mim. Se eu for depender disso, eu vou me limitar. Eu não vou depender disso. Mas eu vou dar a oportunidade que quem esteja aqui compre de mim. Por um simples motivo. Para vocês terem resultado mais rápido. Porque eu já estou tendo. Eu já estou tendo resultado. Só que às vezes você vai demorar 8 meses para aprender a fazer uma postagem. Você vai perder muito tempo. Quer ver um exemplo? Quem achou 3.000 reais caro na mentoria do Érico? Faz assim. E por que não comprou? Percebe? É a mentoria mais barata que eu já vi na minha vida. Mas todo mundo que entrar lá vai ter resultado? Não, não vai. Aí vem as crenças que a gente tem. Então a ideia aqui é que vocês entendam que o digital é uma questão de sobrevivência. Se você não confia em você não dá esse passo. Não dá. Então, normalmente, muitos de vocês não confiam no produto de vocês. Vocês não confiam, porque se confiar... Eu falei para vocês do meu testemunho. Gente, eu não estou falando isso para convencer vocês a comprar o curso do Pablo, que eu não estou vendendo o curso do Pablo. Não é isso. O que eu estou falando é, eu entrei no curso, eu não tinha o dinheiro, em 30 dias eu fiz 3.000 reais de negócio e abri um monte de oportunidade, já entrei no pior ano, porque eu realmente resolvi aprender aquilo ali. E a internet é a mesma coisa, eu preciso aprender o Instagram. Só que se eu não consigo aprender sozinha, eu peço ajuda. Mas não vai adiantar a gente só conversar aqui e não fazer o movimento. Então, o primeiro movimento, e é o que eu orientei para vocês poderem movimentar o algoritmo de vocês. Pega o meu perfil, eu tenho 2 perfis, mas não chega lá e comenta qualquer coisa. Eu tenho um perfil que é de locução. Lá eu falo sobre comunicação, eu falo sobre empreendedorismo. É um perfil que eu atendo comunicadores e empresários, porque eu tenho alunos empresários que me contratam de forma particular para eu ensinar eles a falarem na frente do vídeo, ou para eu ajudar eles a montarem um canal do YouTube, ou para ajudar a montar um podcast, por isso que eles me contratam. No outro perfil meu, que é o Rosimelo Oficial, é um perfil que eu divulgo algumas empresas. Uma loja de roupas, uma empresa que eu faço um comercial, eu faço amizades ali, falo da minha vida pessoal, enfim. O que eu quero dizer? Vai no meu perfil para você treinar. Chegou nos meus posts? Vai quantos você quiser. Faz um comentário e marca 3 pessoas, porque ali você começa a movimentar a sua rede e eu vou respondendo. Quando eu vejo que a pessoa faz um comentário que faz sentido, eu respondo. Mas todos eu já vou curtindo. Isso ajuda vocês começarem a mexer no algoritmo. Essa é a segunda parte. Agora a parte mais importante. Precisa ter um tema atrativo,
uma bio atrativa, o mínimo de postagem para que as pessoas achem vocês interessantes. Pegando o exemplo do Gabriel, que na semana passada eu comentei para ele, o perfil dele não mostra o que ele faz, só mostra a vida pessoal. Se o cliente entra e não entende, ele não compra. É assim que funciona. Por isso que é importante começar a trabalhar a rede. Então, primeira coisa, movimente o algoritmo, nem que seja comentando no perfil do outro. É melhor do que nada. Faz isso todo dia, igual um exercício. Quem está no meu Instagram já viu que eu faço live nos 2 perfis do Instagram, ainda faço no YouTube, com o tempo você vai pegando ritmo. Ah, mas eu não quero fazer vídeo. Pelo menos comente nos perfis de outras pessoas e não perca tempo seguindo parente e amigo. Porque se você fica seguindo parente e amigo não vai te dar resultado nenhum, não vai comprar de você e você atrapalha o seu algoritmo. Então, se é para seguir, siga pessoas que têm relevância. Por exemplo, se eu tenho empresários que costumam me seguir, é um público que pode comprar de vocês. Ó, para pensar, eu estou fazendo um vídeo lá. Em vez de você aproveitar e fazer um comentário inteligente que pode chamar outro comentário, você só entra lá e fala muito bom. Muito bom, não vai dizer nada. Então lembra disso. Por que eu falo, gente? Eu também comento nos perfis dos meus professores. Eu já peguei cliente no Instagram fazendo comentário no perfil do Érico Rocha, fazendo comentário no perfil do Pablo Marçal, do Tiago Rocha. Muita gente já me procurou porque viu eu fazer comentário. E tem que ser comentário legal, senão você não mostra que você sabe as coisas. Então, cuidado com isso. Vai comentar, mas não é comentar assim, olha, eu também vendo isso. Seja interessante. Lembra que eu falei do jardim na semana passada? Arrume o seu jardim. Se você ficar, gente, eu vendo isso, eu vendo aquilo, se eu entrasse no perfil de vocês, lá no direct, falasse assim, olha, você quer comprar alguma coisa comigo? Vocês estariam aqui agora? Não. Por que vocês estão aqui agora? Alguém sabe? Porque eu estou participando de grupos, eu estou trazendo conteúdo para vocês, eu estou fazendo um movimento, eu estou sendo interessante para que vocês estejam aqui. E vocês podem fazer a mesma coisa. Só que não adianta você trazer um público se você não tiver nada para entregar para ele, porque daí também não dá resultado. Então, minha sugestão inicial, movimentem o algoritmo de vocês. Se vocês não puderem agora fazer o investimento, por exemplo, na mentoria do Pablo, que na minha opinião é a mentoria mais barata que eu já comprei na minha vida. O Pablo não está vendendo um curso, ele está fazendo uma obra de caridade, de verdade, gente. De verdade. De verdade. Se vocês não podem, pensem pelo menos em contratar alguém para ajudar vocês, nem que seja um mês, para dar uma organizada no perfil de vocês. Isso já vai ajudar. Colocar pelo menos umas 2, 3 postagens para a pessoa entender quem são vocês, fazer um texto melhor, colocar uma promessa. O que é a promessa? O que eu faço? Eu vou mostrar aqui um perfil para vocês. Aí daqui a pouco eu encerro, tá? Daí a gente pode abrir para perguntas. Ó, isso aqui tá aparecendo para vocês? Isso aqui é o perfil de um cliente meu. Ele tem uma balada. Esse cliente aqui, eu não cuido da rede social dele, eu dou treinamento individual para ele, tá? Mas o que eu quero dizer? É importante que você comece a fazer algo na sua rede. Por exemplo, a minha rede não é a rede mais incrível, mas ela tem um mínimo que identifica o que eu faço. Agora eu vou começar a mexer algumas coisas na minha rede. Ó, esse é um dos meus perfis. Eu fiz várias mudanças nele, por quê? E isso é importante vocês também entenderem. Conforme vocês movimentam o Instagram,
vocês vão perceber que, às vezes, o que vocês querem vender não é o que muitos clientes vão querer comprar. Se vocês descerem meu Instagram, e aí vem a habilidade de você saber a hora de mudar o que você está fazendo. Se você descer meu Instagram, eu tenho uma parte aqui que eu só falo de locução. E eu fui mudando. Porque eu desisti da locução? Não. Mas eu sempre atendi empresários e eu falei, eu preciso mostrar no Instagram que eu trabalho com empresários também. Mas hoje muita gente já sabe que eu faço locução. Então eu já tenho cliente que sabe que eu faço locução. E qualquer movimento seu é importante. Ter uma foto com o Pablo Marçal é importante. Colocar o nome dele aqui, hoje eu estou na Xgrow, é importante. Qualquer coisinha que você mexe aqui faz diferença. Só que a pessoa chega aqui e vê que eu tenho live, vê que eu tenho conteúdo, vai reforçando. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, essa foi uma postagem que eu comecei a posicionar com a minha equipe. Vocês vão ver muitas postagens assim. É importante ter isso no meio das postagens de vocês, falando de vocês. Quando eu faço os meus, eu marco toda essa galera, porque faz parte de um trabalho que a gente faz de mentoria. E toda essa galera, ou é meu professor, ou é da plataforma, ajuda a movimentar o algoritmo. Então, quando você começa a entender esse mínimo, já dá algum resultado pro seu negócio. Meu perfil vai ficar muito mais atrativo. Hoje, o pouco que eu faço já dá resultado, porque não é só o que vocês veem, tem algumas estratégias internas, que agora vai ser difícil vocês entenderem, tudo bem. Ó, eu vou mostrar um cliente que eu fiz no outro perfil meu, que é a Rosimelo Oficial. Ó, esse é o Rosimelo Oficial. Quando eu desço um pouco, isso aqui é um comercial que eu fiz. Alguém viu esse comercial? Vou colocar aqui só para vocês verem. Benefício corporativo de alimentação saudável que vem para melhorar a rotina dos funcionários da sua empresa. Sabendo da rotina cada vez mais corrida das pessoas no dia a dia. Esse meu perfil também, eu vou fazer uma série de mudanças, porque aqui eu estava muito focado no desafio do SPR. Mas aqui eu vou começar a mudar. Se você descer meu perfil lá embaixo, você vai ver várias propagandas que eu faço. Aí vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse cliente. Conheça o Mix Food corporativo. Benefício corporativo de alimentação. Ó. Ops. Conheça o Mix. Percebe que esse perfil já é totalmente diferente? Esse perfil, quem faz é a minha equipe. Olha como é totalmente diferente do meu. Esse tipo de posicionamento aqui é muito importante vocês terem no produto de vocês. Porém, não adianta só ter postagem bonita. Esse cliente, ele é um cliente novo. Ele também está aprendendo digital. Então, a gente colocou um pouco de arte. Agora ele tem um comercial, vai sair outro e ele vai rodar tráfego, que é uma outra coisa que a gente vai conversar outro dia. Mas está bonito o perfil dele. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que vocês, primeiro, movimentem o Instagram, fazendo comentários em perfis de outras pessoas. Já vou deixar os meus e pedir que vocês coloquem os meus na lista desses perfis, que também vai me ajudar, porque também movimenta o meu algoritmo. Então, a gente faz uma troca. E que vocês comecem a pensar em organizar os perfis de vocês. O que eu vou propor para vocês hoje, que foi uma ideia que eu pensei, porque eu fiquei muito feliz pelo número de pessoas que me mandaram
o nome na lista, querendo participar do nosso encontro de hoje. E continuem participando, que toda semana eu vou trazendo coisas para vocês fazerem e aplicarem. Lembra sempre assim, ó, existem níveis. Vocês estão começando do zero, eu também comecei do zero igual vocês. Depois vocês vão investindo, vão crescendo. Quando eu comecei, muita coisa que hoje funciona, na época nem existia. Hoje já dá para fazer outras coisas. E sempre vai ser assim, vai evoluir cada vez mais. Se vocês estiverem toda semana aqui, vocês vão começar a educar a mente de vocês para o digital aos poucos. Porque às vezes a gente compra o treinamento do Piorano, o Valdeir já viu isso, é muita informação, né, Valdeir? Às vezes a pessoa pega a informação, mas o que acontece? Se ela não pratica, ela não entende. Outra coisa que eu vou fazer com vocês, que é o seguinte, vocês viram que eu fiz o comercial da Mix Food? Para os próximos dias, algumas pessoas que eu senti que faz sentido, eu vou ajudar fazendo alguns comerciais ou lives para ajudar vocês. Porém, lembra sempre assim, ó, precisa sair da escassez. Se eu não contribuo com nada, eu também não consigo resultado. Tem uma coisa que o Pablo ensinou que eu gostei demais e que mudou muito a minha cabeça. Tudo aquilo que a gente quer, Deus dá um jeito de ajudar. Mas se a gente não der o primeiro passo, Deus não vai fazer, porque ele já fez tudo. E aí tem uma sabedoria de provérbios, que eu não sei se vocês estão acompanhando, e sugiro que vocês acompanhem minha live. Não é para vocês, porque eu preciso de gente para ver minha live. Não é isso. As lives que eu estou fazendo diárias da prática diária de prosperidade, eu estou fazendo para treinar meu cérebro. E, gente, é impressionante. Você começa a treinar aquilo, você começa a liberar a escassez. É uma coisa impressionante. Você vai tirando aquele pensamento de medo, de insegurança, e você começa a sentir os negócios fluírem. Tudo aquilo que o Pablo ensina, se fizer, funciona. Então, essa prática diária que eu estou fazendo de prática da prosperidade é para treinar as chaves. Pra você ter uma ideia, estão tudo aqui. Todo dia eu troco. Parece besteira? Eu estou levando isso como uma brincadeira. Só que nessa brincadeira, eu estou treinando de uma forma natural. Hoje eu vou fazer de novo, eu faço todo dia. Então, façam comigo, ouçam o que eu estou falando, porque eu trago uma chave por dia e uma leitura de provérbios. Isso vai ajudar vocês a saírem desse medo de não acreditar em vocês, vai começar a tirar esses bloqueios de insegurança, porque isso, quando você vai para a internet, fica mais forte ainda. Gente, se vocês souberem quanta gente eu falo todo dia, eu quero, eu quero. Você combina as coisas, a pessoa não faz. A pessoa começa e larga para trás. Veja pelo número de pessoas que estão aqui. Quase 30 se inscreveram. Quantas estão aqui? Que bom que vocês estão aqui. Já mostra que vocês têm uma vontade de crescer. Vem comigo, faz todo dia, vai trabalhando a sua mente, vai tirando esse medo de investir. Pensa sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Quem aqui, só levanta a mão, gostaria que eu ajudasse vocês com a minha equipe, para poder dar uma agilizada no perfil de vocês? Gostaria? Gostaria? Tá. O que eu vou fazer? Se vocês toparem, vocês já fizeram o orçamento de quanto é uma rede social ou nunca fizeram? Já sabe que é uns R$ 1.000, né, Alessandro? Antigamente era mais barato. Hoje tem mais recurso. Então, eu vou abrir para as perguntas e depois que terminar, eu vou fazer uma proposta para vocês para dar uma destravada, pelo menos para dar uma animada em vocês. Para a gente sair só do bate-papo, senão a gente não consegue evoluir, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir para perguntas. Vocês sabem levantar a mãozinha ali no Zoom? Pode perguntar, Edivânia. Bom dia, tudo bem?
Tudo. Você consegue abrir a câmera, Edivane, ou não? Abro sim, consigo. É bom para a gente te conhecer. Seja bem-vinda. Tudo bem? Primeiramente, gratidão pelo seu conteúdo. E o que eu queria te perguntar é como que eu até comentei aqui, né, que você falou, eu sou esse perfil, assim, que eu busco muito conteúdo e eu tenho dificuldade de colocar em prática. Tipo, eu me perco muito, sabe? Procrastino, na É o verdade é perfil isso. aprendedor. Isso. E aí você falou que era uma forma de desbloquear. E como que faz esse desbloqueio? Edivane, você chegou até mim por onde? Eu entrei num grupo, eu tô nos grupos em algum grupo de SR? WhatsApp, eu vi lá. Isso. Você E não aí é eu vi. SR, nem piorando. Não, Tudo bem. não, eu sou, na verdade, enfim, um dos grupos do WhatsApp, eu tenho vários. Eu vi É lá assim, o. cada um vai ter seu tempo de desbloqueio. Eu também tinha, gente, isso é normal. O desbloqueio vai saindo quando você tem mais confiança. Isso leva um tempo. Inclusive, já vou avisar para vocês que daqui uns meses, quem aqui é de São Paulo? Levanta a mão. Eu vou começar a fazer esses encontros presenciais em São Paulo, tá? Isso faz parte do. Eu não sei se vocês sabem, mas o Pablo tem um propósito que não tem nada a ver com dinheiro. E alguns de nós temos o mesmo propósito. Então a gente está muito forte em fazer esse trabalho de ajudar mesmo, de verdade. Porque, Edivânia, como que desbloqueia? Minha sugestão, porque isso me ajudou lá atrás. Como você tem esse perfil aprendedor e a gente não sabe quanto tempo você vai demorar e você precisa vender o seu produto e serviço, não é? Você trabalha com o Uhum. quê? Então, eu estou fazendo uma formação para atender casais. Eu sinto Mas para muito fazer o isso, quê? sabe? De fazer mentoria, cursos, que nem assim, eu já gravei uma masterclass. Eu já fiz um e-book também, baseado num conteúdo que eu aprendi, porque na própria formação eu tenho que criar, né, esses materiais para poder evoluir de módulo, Qual é a formação? para atender casais, especialista da saúde e bem-estar do casal. Então, mas isso é o quê? É coach? Não chega a ser coach, é você ajudar os casais a resolver problemas do dia a dia. Então, por Resu- exemplo, é, eu dou a tem um solução para a nome. pessoa. Então, a formação é para dar a solução. Você tem assim um problema de Mas comunicação você no tem qual casamento. formação? Psicóloga, alguma coisa assim ou não? Não, não tenho. É só para eu Formação não. entender o que que você É, sempre trabalhou com o quê? eu sempre trabalhei com recursos humanos em empresa, Ah, e tá, aí da depois de área de recursos acompanhar, né, humanos. eu sou formada em recursos humanos, eu fiz gestão de pessoas e fiz pós em E você vai administração. trabalhar ajudando casais nos relacionamentos, é isso? Isso, então assim, eu já tenho bastante materiais, na É verdade, uma mas área assim, eu não muito criei. importante, viu, Edivânia? Eu vou falar para vocês assim, de verdade, a gente precisa salvar as famílias. O que Isso, sim, acontece? Primeira coisa que faz você não fazer, falta de clareza. Você vê que eu te perguntei várias vezes, você não foi objetiva. E tudo bem, tá? verdade. Quando eu comecei a estudar com o Érico Rocha, uma das coisas que eu mais aprendi lá no Fórmula de Lançamento, que todo mundo se bate, é a gente definir o que a gente faz. Veja, na hora que você chega, isso faz muita diferença na internet. Depois, não. Por exemplo, o Pablo, alguém tem ideia do que o Pablo faz? Você, por exemplo, você tem ideia, Divânia, por que que você chegou no Pablo? Eu cheguei no Pablo porque, assim, na pandemia, eu queria. Alguém me perguntou, né? O que você tem feito pelos seus sonhos? E aí eu vi que eu não estava fazendo Isso. nada. Eu estava. Ok. Enfim. O Pablo, muita gente chega nele por vários motivos. E muita gente acha que o objetivo dele é vender curso. E tá tudo bem. Tem uma coisa que a gente usa no digital e é bom vocês anotarem porque vocês vão usar nos negócios de vocês. Você atrai qualquer pessoa pelo que ela quer, mas você entrega o que ela precisa. Então, muita gente vai no Pablo por causa do dinheiro comum. Só que o que ele realmente entrega é uma mudança espiritual. O trabalho do Pablo não tem nada a ver com o dinheiro, mas o pessoal não entende isso. Porque o nível de consciência é baixo. Os clientes da gente é a mesma coisa. Tem um cliente que o nível de consciência é tão baixo que é melhor você dar uma cortesia para ele por caridade e ignorar que ele nunca vai comprar de você. E tá tudo bem. Às vezes eu tenho um cliente que fica me elogiando na internet e eu sei que aquele ali jamais vai comprar de mim.
Eu já sei que não vai, só pelos comentários dele, mas tudo bem, ele está ali participando. E o que eu quero dizer? Quando falta clareza, minha sugestão, que você contrate alguém, se você puder. É o que eu vou propor no final do grupo. Eu vou propor um valor simbólico para pelo menos dar uma ajeitada na rede de vocês. Aí eu vou um por um. Olho, converso, a gente define pelo menos o que faz, como se posicionar. Isso vai ajudar vocês a terem um guia. Alguém que mexa nas suas redes para ajudar você a destravar. Senão você fica gastando energia tentando pensar no que fazer. E é bastante cansativo isso. Uhum. Tá? Então, de Tá repente, bom. a falta de clareza. Provavelmente você tem algumas crenças que te deixam insegura de exercer o que você vai fazer. Faz sentido? Faz muito. Tá. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar a respeito depois. Georgia, pode perguntar. Justamente sobre essa questão, estou ainda um pouco confusa com relação ao SPR. Eu estou com um monte de chaves na cabeça, eu quero fazer as coisas, eu não sei, eu tenho trava para gravar, para fazer live, quero gravar os vídeos, mas aí tem que alguém, eu não tenho tempo para editar, para escrever postagens, não sei quantos posts fazer por semana, por dia. Se tivesse alguém para me ajudar a mexer nas minhas redes sociais, eu estou meio confusa, assim, fazer com tanto conhecimento e Isso, dificuldade isso de me também é falta organizar. de clareza. E tudo bem, gente. Ó, quando eu vim para o digital, imagina eu que tinha uma história de sucesso no offline, de muito sucesso. Chegar no digital, ninguém saber quem eu sou. Imagina eu que trabalhei com televisão, que ganhava muito dinheiro, era muito famosa dentro dessas empresas, Extra, Pão de Açúcar, LG, Samsung, tipo assim, boladona no offline e no digital ninguém sabe quem você é. É desesperador. Eu também não tinha clareza, eu não sabia como fazer. Eu fiz um lançamento, aí eu peguei várias pessoas que foram me orientando, porque agora a gente tem mais informação, Jorge. Depois da pandemia foi muito bom, porque abriu muita informação que antes a gente não tinha. Então, eu gastei muita energia também. Se eu tivesse, por exemplo, a primeira vez que eu tive algum resultado na internet mais expressivo, eu gastei uma grana. Eu paguei 12 mil reais para fazer uma mentoria individual de 8 meses. Não foi ruim, porque eu vendo bem. Mas quando eu olho para trás e vejo quanta energia eu gastei por não ter clareza, infelizmente, é um preço que todo mundo vai pagar. Por isso que é bom ter um mentor, porque você ganha tempo. Mas é falta de clareza e tá tudo bem. No começo é assim mesmo. E tem outra coisa no digital, gente, que é bom vocês se prepararem para vocês não desistirem. Eu venho para a internet, igual no meu caso, eu vim para falar de locução. Por quê? Porque eu sei que é um público que precisa de curso. Só que o povo que trabalha de locução, eles têm um nível de escassez tão alta, que juro por Deus, o desgaste que você tem para convencer um locutor a investir R$ 1.000 nele, quando o empresário marca uma reunião comigo, em 30 minutos ele fecha comigo 2, 3 mil reais, não questiona, não reclama, me paga, não enche o saco, fica feliz e ainda dá depoimento. Tá, entendi. Eu tenho uma outra coisa, uma outra questão. Eu estou com todo esse conhecimento das chaves, quero botar isso para fora. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de monetizar o meu conhecimento da minha área Ó, de curar criança interior. Só que não são dois assuntos, você tem que... não Calma, vai ficar ó, misturado? Georgia, lembra que eu falei que eu faço live todo dia das chaves? Você está acompanhando? Tô, e tô O que amando. vai te ajudar? Porque eu fiz o SPR, eu tive resultado. Antes de fazer, eu já acompanhava o Thiago e o Pablo. E eu vou fazer, se eu conseguir manter meu objetivo, eu quero fazer 365 dias de live. Se vocês acompanharem as lives comigo, vocês vão aprender, vocês vão treinar, vocês vão me ajudar, porque eu estou ali também fazendo minha parte. Se vocês comentarem no meu YouTube, vai ser lindo. E vocês vão pegarem, porque ó, a Georgia pagou o SPR, não foi? E Sim, não teve resultado nenhum, correto? financeiro não. Então, só que o que que acontece? Se você tá com alguém que vai fazer todo dia, porque o Pablo não vai ficar repetindo a chave lá, o Pablo tá em outro nível.
Eu tô nesse nível de repetir todo dia. Se tiver gente comigo repetindo, enquanto eu tô ensinando, eu tô aprendendo, eu tô treinando. É muito legal, gente, porque as chaves estão entrando tudo na minha cabeça. De tanto eu falar, todo dia eu tô lá, ó. Pra você ter uma ideia, eu não sei se vocês viram a formatura do SPR, que o Pablo pega minhas chaves. Você viu, Alessandro? Ele até brinca comigo, ele fala, essa é a chaveira braba, tá liberada para prosperar. Então, assim, a Eu gente só precisa vou ter... ter que sair agora, mas eu gostei muito que a gente está conversando, que eu vou ter que fazer um orçamento aqui. Na próxima reunião eu entro de novo, ou a gente conversa no offline, tá bom? Desculpa, viu? Fica Mas tranquilo, tá muito Alessandro, bom, viu? Um fica abraço. tranquilo. Então, Georgia, treine todo dia comigo, vem com quem tá tendo resultado, de verdade. Porque assim, ó, primeiro você tem que curar você. Vai ficar mais fácil curar alguém. Ainda tem algumas questões que com o tempo você vai pegando. Então tem uma coisa que a gente aprende que é monetizar o propósito. Não é o dinheiro, mas aí a gente chega lá. Mas organizar a tua rede vai te ajudar. Deixar mais claro o que você faz. Tem uma pessoa que quer perguntar aqui, mas a câmera está fechada e não tem o nome, essa moça aqui da foto. Bom, ela deve ter saído. Juliana, terapeuta Juliana. Aí, apareceu. Como que é seu nome? Oi, a Anne. Desculpa. Ah, porque não dava para conhecer pela foto. Pode perguntar, Anne. Tudo bem? É que eu cheguei agora da minha corrida e eu não vi que estava sem nome. Então, eu queria saber, bom dia, né, a todos. Eu queria saber como encontrar o meu nicho, né? Você acabou de falar para mim que você tem que, aqui para o pessoal, que você tem que entregar o que a pessoa quer e depois dar o que ela precisa, né? Então, qual é a minha dificuldade? Quando eu falo que eu resolvo o problema de dor, as pessoas não acreditam, né? 50% das pessoas, né, da população tem dor crônica. E a pessoa Todo vai mundo, levando. todo mundo tem. É que você tem que ativar. É assim. Só que assim, as pessoas não sabem que se ela tem uma dor física ou emocional, ela, ela não é produtiva, ela é travada na vida. Então, E eu não estou mas, ó, sabendo comunicar isso, entendeu? de novo, E falta de clareza, que é normal. E lembra que eu falei que tem 3 tipos de cliente? Funciona assim, ó. É uma coisa que eu já faço há muito tempo, gente, que eu trabalho com vendas há mais de 26 anos. Eu escolho os meus clientes. Eu não gosto quando eu sou escolhida por um cliente, porque muitas vezes esse cliente vem cheio de BO. Então, às vezes eu faço uma reunião e eu prefiro não atender. Então, você precisa começar a entender assim: o cliente não compra o que ele não entende. E não cabe a ele entender, porque ele é só um cliente. Agora, você, como vendedor ou como médico, você tem que entender o nível que o teu cliente está. Aí eu falei no começo e repito. Existe o cliente que não sabe que precisa de você, existe o cliente que sabe, mas é procrastinador, e existe o cliente que tem certeza que precisa de você. Qual é o perfil desses clientes? O cliente que tem certeza que precisa de você, ele vai querer tudo mais barato. Esse é o problema do cliente que precisa de você, ele quer tudo mais barato. O cliente que é procrastinador é um cliente que você tem que ter muita paciência, porque às vezes ele fica um ano conversando com você e não fecha nada. O melhor cliente é aquele que não sabe que precisa de você, mas quando ele descobre, ele quer comprar imediatamente. Por exemplo, semana passada, um empresário, esse do Instagram bonito que eu mostrei, ele entrou em contato comigo pelo Instagram, porque ele viu um comentário meu em outro lugar e foi ver meu Instagram. E quando ele chegou no meu Instagram, que ele viu que era um Instagram que eu me comunicava com pessoas como o Pablo e outras pessoas que ele sabe quem são, ele ficou seguro de me contratar. Ele me chamou à noite, eu fiz uma reunião de 30 minutos com ele e ele fechou e pagou adiantado por um serviço. Por que que isso acontece? Porque eu já gero valor. Então, primeiro, tem que gerar valor. As pessoas precisam entender quem você é. Então, quando entendi. você fala assim, eu curo a dor das pessoas, não diz nada.
É que eu sei que você faz microfisioterapia. Só para quem não sabe, gente, a Anne, ela é uma fisioterapeuta que trabalha com microfisioterapia. Ontem, quando eu falei com você, eu disse, procurei mais de um ano microfisioterapia e desisti porque não achei ninguém que fizesse isso. Você faz. Se eu tivesse te encontrado lá atrás, eu teria te contratado. Mas Não, eu você... sou zero digital, né? Então, mas E, se e você o não meu gera valor, eu consultório é não vou te lotado. achar. Percebe? Vocês não me acharam? Alguém sabia quem eu era? Ninguém sabia quem eu era, gente. E tem gente aqui, tirando a Geórgia e o Valdeir, acho que ninguém é SPR, né? A Carol. Tirando Eu esses também três, sou. é também? Então, como é que as pessoas me conheceram? Tem um monte fazendo curso. O que que aconteceu? Eu tô num monte de grupos, só que assim, eu entro nos grupos, deixo meu material, vejo se o grupo tem relevância. E isso é uma coisa para vocês se ligarem, e eu já sou ligada nisso. Presta atenção. Tem gente que entra em grupo, e eu já falei isso na primeira reunião, eu vou falar hoje para vocês. Cuidado com o grupo de network, que fica todo mundo se oferecendo. Eu vendo calcinha, eu vendo sutiã, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou contador. Isso não é network. Network é relacionamento. Chegar e jogar, compra isso. Imagina se eu abrisse a live hoje e falasse, olha, gente, eu gostaria que você comprasse meu treinamento. Relacionamento. Às vezes, a Anne não vai comprar nada de mim, mas ela vai falar bem de mim, ela vai falar, aquela moça sabe fazer o que você precisa. Isso é network. Então, uma coisa que eu sugiro, por exemplo, eu estou precisando de 2 contadores para fazer um trabalho digital. Ou eu contrato, ou eu faço parceria. Se vocês souberem de algum contador que queira vir para o digital, eu estou precisando de 2 contadores. Por quê? Eu já contratei contador que não dá atendimento, que é super comum. Eu já trouxe contador para o digital que não queria nada com nada, também não adianta. E eu estou precisando de 2 contadores. Então, se eu venho e eu peço, é uma coisa. Agora, se eu fico só oferecendo, e tem muito grupo que o pessoal faz de WhatsApp, que é o dia inteiro cada um postando o que faz, mas ninguém conversa, isso não é network. Então, quando eu vejo que o grupo é assim, eu posto um pouco e saio. Não vai me trazer nenhum resultado. Não tem sentido. Então, pensem nisso. Cuidado para vocês não ficarem num monte de grupo, de um monte de gente, que todo mundo fala e ninguém se escuta. Não perca o tempo de vocês. Ô, Então, Rose, clareza, geração de valor. Oi. Rose, assim, eu não quero, na verdade, divulgar a microfisioterapia. Por Por isso que quê? eu não falo. Porque o meu consultório já é lotado, eu não tenho mais agenda, entendeu? Ó, Aí o que que acontece? Eu quero ir para o digital porque eu quero escalar o meu negócio. Eu tenho um método, né? Que as pessoas para dor e liberação de traumas no corpo. Então, assim, eu quero escalar, eu tenho mentoria para isso. Só que quando eu falo sobre resolver o problema de dor, você imagina, a pessoa acha que a dor é desgaste, que a dor é isso, aquilo, e eu sou contra a sociedade inteira, principalmente a ó, medicina, que fala que a dor da pessoa é aquele desgaste, né? calma. Então, Ó, você imagina como que eu Anne, faço para a pessoa acreditar que aquilo que eu faço funciona? Então, tudo que eu tenho é de indicação, calma. Anne, ouça, entendeu? ouça. E eu não posso Anne, falar sobre a microfisioterapia porque eu não consigo mais atender no 1 a 1. Anne, tá me Eu não tenho ouvindo? mais agenda. Uhum. Tá me ouvindo? Qual é o seu perfil? É auditório do corpo. É horrível meu perfil, porque eu não tenho nenhum posicionamento direito. Não, tudo bem, Não mas vamos lá. deixo. Ó, É assim, eu abro a boca para falar da microfisioterapia, lota a minha agenda. Mas eu quero escalar um outro negócio, entendeu? ó, o seu perfil
assim, visualmente ele não tá tão bonito, mas ele não tá tão ruim de engajamento. Dá para arrumar? Dá, só que não tá claro ali o que você faz. Então funciona assim, ó. Quando você lota a agenda, não é que você vai desistir, você tem que ter essa clareza. Aí vamos falar de comercial agora, não é nem de marketing digital. Se o que eu faço de melhor é a microfisioterapia e eu tenho tanta necessidade, eu vou parar de fazer o que é melhor para começar uma outra coisa? Não tem sentido. Você Uhum. pode escalar a microfisioterapia. Você pode escalar de várias formas. Ou cobrando mais de quem pode pagar mais, ou ensinando os outros fisioterapeutas a trabalhar com isso que a maioria não sabe. E a microfisioterapia, até onde eu vi, ela é uma coisa impressionante. Só que é da medicina germânica, não é? Não, é Não? um método francês. Só que assim, eu Tá, não tenho autorização aqui no Brasil para ensinar, entendeu? quem disse Porque isso? eu não posso ensinar para Ó, outras eu sou da, ó, pessoas. deixa eu te falar uma coisa, eu sou da publicidade, tá? Se tem uma coisa que a publicidade sabe é desviar esse tipo de crença. Ninguém pode te proibir de falar de você, isso não existe. O que você Uhum. não É por pode é isso que eu criei um outro método e associei um Anne, monte de coisa, entendeu? Anne, ouça quem sabe fazer o que você está falando, senão você fica sofrendo e se limitando. Ninguém pode te proibir de falar de você. Você não Uhum. pode vender a microfisioterapia da França, mas falar da técnica. E é uma coisa que vocês têm que entender. Quando eu vou para o digital, se eu não souber falar, a mesma coisa que funciona para um não vai funcionar para outro. O problema é que as pessoas não sabem se comunicar, e essa não é a área de vocês, essa é a minha. Disso eu entendo. O que acontece? Como publicitária, os clientes mais difíceis de trabalhar sempre foram advogados e médicos, porque a OAB e o CRM, eles infernizam tanto a vida do profissional que ele não consegue nem divulgar o que ele faz. Só que existe um monte de maneiras de tirar isso. Então, o teu não é diferente. Uhum. Nada te impede de falar de microfisioterapia. Ninguém pode te proibir de fazer um treinamento ensinando fisioterapeutas como aplicar uma técnica que você usa. Não existe isso. É que você não conhece, aí você se limita e não faz. Então, assim, você tem hoje a microfisioterapia que você já sabe que é um mercado maravilhoso. Você vê, eu sou uma pessoa que eu procurei desistir porque eu não conhecia quem fizesse. Você falar do que é a microfisioterapia, ninguém pode te proibir, isso não existe. Você pode fazer a mentoria? Você pode, mas você tem que ter clareza. Quando eu falo assim, eu resolvo a dor, isso não é clareza. Não é. E aí tem que ser feito um posicionamento real. Dor na onde? Dor do quê? Você tem que ter essa clareza. Por exemplo, se eu fosse fisioterapeuta, um exemplo, através da fisioterapia, você pode ter a cura da depressão. Através da fisioterapia, você vai dormir melhor. Dormir melhor. Ou, melhor ainda, através da microfisioterapia, você vai resolver a ansiedade. Aí você é específica. Quando você fala que faz um monte de coisa, não fique específica. Aí o cliente não entende, ele não compra. Tá? Pode perguntar, Juliana. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu também sou terapeuta, tá? Me identifiquei aí com a Anne, mas a minha pergunta é o seguinte: hoje a minha maior dificuldade, que eu confesso para você que a minha página, assim, em questão de design, horrível. Eu já tentei fazer pelo Canva, tal, essas coisas assim. Deixa eu olhar Ah, qual que é o nome dele. é Juliana Nasmed. Tá? Pode Juliana falar. Nasmed. Tá, a questão do design, eu já me conectei com as duas pessoas que se identificaram que poderia fazer isso para mim, mas as duas pessoas não me deram retorno. Ia É te super. perguntar se a sua Juliana, equipe faz bem-vinda ao isso. clube. Eu tentei contratar tanta gente que eu desisti e montei minha equipe. É desse jeito Pois mesmo. é.
duas pessoas, ontem mesmo eu mandei mensagem pro rapaz, falei assim, e aí, em questão de valores e tal, e até agora ele não me respondeu. Eu já tive Eu mesmo, gente que eu paguei e pedi o dinheiro de volta porque ficou um mês e a pessoa não tem nada. e o que eu faço, eu trabalho igual a Ana, eu trabalho atendendo 1 a 1. Aí eu quero escalar o meu serviço, eu quero trabalhar com mentoria, e que é já o que eu estou fazendo. Eu já tenho um grupo de mentorados que eu comecei, só que eu percebo que a minha comunicação ela não está ajustada para uma comunicação com o público de mentoria. Eu ainda estou naquela comunicação de trazer 1 a 1. E eu confesso que ainda não sei o que fazer, estou meio aqui perdida, como melhorar essa comunicação. Eu já contratei um fotógrafo para a gente fazer um ensaio fotográfico para melhorar as capas, fazer uma coisa mais profissional, melhorar a questão da imagem. E estou trabalhando nessa questão, só que eu sei que não é só a imagem, tem a questão da Não é. comunicação. Como falar com esse público, né? E a Anne estava falando, eu trabalho com a nova medicina germânica. Só que, assim, eu criei o meu próprio método. Eu não vendo técnica, eu vendo o meu método, não vendo uma técnica, eu não vendo medicina germânica, eu não vendo hipnose, eu vendo, né, uma ideia ali, eu criei o meu próprio método para atendimento. E eu quero monetizar isso, eu quero crescer, eu quero atender outras pessoas de uma forma coletiva. Uhum. Ó, o que que acontece? Não é foto e não é vídeo. O que que você precisa? Comunicação, gerar conteúdo. E conteúdo, por que que dá um pouco de trabalho? Eu lembro que quando eu fiz o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, eles trabalham muito forte em cima de conteúdo. Até você aprender. Você já viu meu canal no YouTube? Porque eu fiz muito isso com os empresários. Eu bati muita cabeça. O que que eu fazia? Para eu aprender mais rápido, fazer conteúdo para mim, eu criava para os outros, porque daí eu tinha que ir além da minha possibilidade. O que que eu mais gostei? Eu fiquei tão boa em fazer conteúdo lá no Fórmula de Lançamento, porque os clientes chegavam para mim e falavam assim, olha, eu preciso que você faça um... É mais ou menos igual você, eu tenho um produto que é difícil de explicar. Deixa eu achar um cliente meu aqui, que eu considero ele assim o melhor. Ele trabalhava com um produto tão difícil. Vou mostrar aqui para vocês entenderem, que às vezes eu falo, mas nada como você mostrar. Ó. E ele falava exatamente isso. Ele falava assim, nossa, eu não consigo explicar o que eu faço. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar para vocês alguns clientes que eu já fiz, que é muito parecido o que ela está falando. Ó. Alguém tem ideia do que é podcast? Todo mundo sabe o que é ou não? Aqui são alguns clientes que eu comecei a atender. Primeira cliente que chegou para mim com esse problema, essa médica. Uma médica elegantíssima. Foi o primeiro podcast que eu fiz para ela justamente porque ela tinha essa dificuldade. Ela falou, ó, não sei como falar, só eu falo de mim. Aí eu vou colocar só um trechinho para vocês verem. Isso aqui eu criei para ela. Harmonização facial. Eu sou Rosimelo e esse é o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Janucci. Doutora Alice Janucci é médica dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutora. Olá, Rosi, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o nosso tema é sobre harmonização facial. Será que a harmonização facial funciona para todos? Antes de eu começar a primeira pergunta. Então, num trabalho desse, Juliana, você vai por temas. No caso dela, os temas dela são bem polêmicos. Rejuvenescimento íntimo, harmonização facial, melasma, acne. Então, junto, fazendo com ela, eu consegui trabalhar de uma forma
que facilitasse a cliente dela entender tudo que ela tinha de técnica. Aí você pega uma outra pessoa que eu fiz, que é médica também. Essa daqui, ó. Essa aqui, ela é uma médica. E médico tem aquele mesmo problema que eu falei, médico e advogado. Como falar e não prejudicar as regras éticas da categoria. Eu comecei com ela, montei o podcast, montei o canal no YouTube. Eu já vou mostrar o canal no YouTube. Comecei e ensinei ela a fazer sozinha. Olha o quanto ela já fez. Então, ó, comecei falando de hormonização. Não sei se vocês entendem, mas, por exemplo, ela é médica do esporte. E muitos atletas querem tomar anabolizante, só que não sabe tomar e ter o jeito certo. Então, a gente fez a primeira live bem polêmica. Foi uma live que a gente gravou e eu passei para podcast. Quem vai acompanhar a gente é... Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o primeiro podcast do Hormônio Cast. Tudo sobre hormonização. Quem vai acompanhar a gente é a especialista, doutora Jordana Sherry. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rosine? Eu sou Rosinel, sou convidada aqui nesse podcast, muito orgulhosa pelo convite. Daqui a pouco eu vou mostrar o podcast no YouTube, ô Juliana, para mostrar para você que essa coisa de fotógrafo e câmera não é o que importa é o conteúdo, tá? Então eu comecei, ensinei ela a fazer sozinha, ela se vira, ó. Tem nem vinheta. É um assunto que cada vez mais, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a doutora Jordana Sherry, sou médica do esporte. Ou seja, nos primeiros eu fiz tudo para ela, fiz a arte, fiz a ideia, desenhei o modelo, expliquei como que ela tinha que fazer, fiz os primeiros e ela foi fazendo sozinha. Daqui a pouco eu mostro no YouTube. Aí eu vou mostrar outro, esse aqui, ó. Esse cara trabalha com uma coisa que ninguém conseguia entender. E aí eu montei para ele. Que começou no ano. Eu sou Rosimela e esse é o podcast Recupera Brasil com Fernando Maia, recrutador de empresas e estrategista de recuperação judicial. Tudo bem, Fernando? Olá, Rose. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre como identificar os sinais de que a sua empresa está em crise. Nós estamos aí num cenário muito delicado no mundo todo. E eu queria que você comentasse para a gente, Fernando, como que está hoje a situação da crise nas empresas do Brasil. O cenário é muito delicado. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação totalmente imprevista, que começou no ano passado, a economia mostrou sinais de recuperação e de um momento para outro voltou a pandemia com mais intensidade. Você viu que ele fala muito bem, não é, Juliana? Gente, quando ele me procurou, ele estava desesperado. Ele falou assim, eu já contratei uma produtora de vídeo, por isso que eu quero te falar, não é o vídeo, não é a foto, é o conteúdo. Ele falou assim, eu paguei 8 meses uma produtora com câmera, diretor, e eu não conseguia criar 1 minuto de conteúdo. Eu vou mostrar o depoimento dele. Então, o que eu quero que vocês comecem a entender? Não se preocupem com a câmera, mas o conteúdo é fundamental. Se você não tiver conteúdo, você não vai conseguir trabalhar. Isso é importante você fazer. E sozinha, de fato, você não consegue, porque você não está acostumada. Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar só mais um podcast, porque vocês veem que são conteúdos completamente diferentes, né? E eu fiz tudo, desde a arte, do conceito. No caso dele, só de fazer um pouco de conteúdo, ele já começou a vender o produto dele, ele nem fez questão de vir para o digital, ele só precisava que alguém entendesse o que ele fizesse. Conseguiu o contrato, já não deu mais importância. Esse é outro. Já é outro assunto. Esse aqui é um advogado que trabalha com LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. E tem toda uma lei nova em cima disso. Sejam bem-vindos ao podcast Pacto Digital, tudo sobre LGPD, com o especialista André Rapan. Tudo bom, Rodrigo?
Agora eu vou mostrar só para você entender, e é bom que os outros também já vejam. O mais importante no digital é o que você fala. Se a imagem tá boa ou não, isso não vai te impedir de trabalhar. Mas a pessoa que te ouve, ela precisa entender. Então, ó, quando eu venho aqui no meu... Eu tenho vários canais, viu, gente? Então não se assustem, não. Deixa eu chegar aqui onde eu quero mostrar para vocês. Ó. Ó, esse é meu canal principal, que é o canal Vox. Quando você vem aqui do lado, tudo isso aqui é cliente meu, tá? São pessoas que eu fiz tudo. Instagram, Facebook, YouTube, eles não tinham nada. Depois eles continuaram sozinhos. Ó, a médica, o que ela fez no começo? Ela investiu no conteúdo e olha como era simples nossos materiais. Eu fazia com ela pelo Zoom. Aí eu expliquei para ela, eu falei, ó, depois você consegue fazer sozinho. Então, o que ela fez no começo? Ela pagou um pouco a mais para alguém ajudar ela, que foi eu. Eu montei o canal dela para começar, porque ela não tinha nada e ela não sabia para onde ir. Depois, ela foi se virando sozinha, ó. Pegou uma pessoa que faz uma filmagem melhor, mas ela já se vira para falar, ó, o canal dela. Tá? Então, isso que é importante, você ter conteúdo. Sem conteúdo no digital, Juliana, você pode ter a página mais linda, as pessoas não vão se conectar com você. Elas precisam entender o que você faz, você precisa ter uma boa comunicação. Ó, esse senhor aqui, ó, que é o do podcast que eu falei, eu tenho vários conteúdos com ele, todos eu fiz. E a gente gravava, no caso dele, lá no escritório dele, ó. Já não era pelo Zoom. Eu comprei todo o equipamento para ele, montei um estúdio para ele. As empresas nesse momento estão com uma crise mais agravada do que no ano passado, né? Porque as empresas sofreram um aumento muito grande de insumos, principalmente materiais. O que foi legal desse cliente, gente? Ele não sabia falar no digital e eu consegui fazer ele falar sozinho. Você vê ele, parece que ele já nasceu falando. E ele tinha bloqueio pesado para comunicação. O primeiro passo é não cair na tentação da negação da crise. Isso é um quadro terrível, porque o empresário, ele é um ser bem-sucedido, ele é um vencedor. Então ele está acostumado a debelar, a ganhar, a vencer. Ele passou dificuldades tamanhas para produzir o seu negócio, que prosperou, né? Então ele continua com aquela autoconfiança que ele vai resolver mais um round, que é a crise da empresa. Só que os tempos mudaram, né? Hoje, para você reestruturar uma empresa, você tem que conhecer... A linguagem dele, gente, é bem específica, porque o público dele é bem específico. Ele é um advogado, ele trabalha com uma área de recuperação judicial, que é bem técnico, e ele conseguiu, através desses materiais aqui, que os clientes entendessem o trabalho dele, que era o que ele precisava, porque ele não conseguia explicar. É mais ou menos o que aconteceu com o caso da Anne e com o caso da Juliana. Tem um produto bom, não consegue explicar. Fez uma sequência de conteúdos, conseguiu explicar, conseguiu vender, resolveu a vida dele. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar uma coisa aqui importante para mostrar dele, que tem a ver com o que eu estou falando com vocês. Deixa eu entrar aqui. Isso aqui é um lugar que há muito tempo eu deixei um anúncio, foi onde eu consegui meu primeiro cliente do digital. E aí, quando as pessoas clicam, eu tenho o depoimento dele. Ouça o depoimento dele, que vale a pena. Meu nome é Fernando Maia, sou reestruturador de empresas, trabalho há 30 anos fazendo reestruturação de empresas e recuperação judicial, e quero dividir com vocês como foi minha experiência de trabalhar com a Rosimelo. Eu a conheci num momento de muita dificuldade, muita angústia, que eu estava tentando produzir material para a internet e não conseguia gerar conteúdo. Não conseguia produzir, mal chegava a 1 minuto de produção. Eu a conheci para fazer um treinamento para mim, ela me treinou,
E hoje eu tenho canal no YouTube, tenho no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook. Através dela, eu consegui produzir material suficiente. Hoje, consigo produzir várias horas, ou seja, do podcasts ou vídeos. E ela conseguiu entender o meu negócio, que é algo muito específico, reestruturação de empresas, algo muito técnico, e ela tem conseguido me ajudar bastante em alavancar a minha reputação profissional e também o reconhecimento no mercado e juntamente até os meus próprios clientes que, me vendo na internet, conseguem aumentar o reconhecimento do trabalho realizado com eles na própria empresa. Esse cliente meu, gente, assim, foi uma coisa que eu nem sabia que eu poderia trabalhar com esse público, porque a maioria desses clientes que me procura, eles não querem falar que pediram ajuda para mim. Eu tenho vários clientes que eu atendo e falo, olha, ninguém pode saber que eu estou fazendo treinamento, é super comum. E ele, só pelo fato de ele ter conseguido vender o produto dele, que é muito específico, ele já se sentiu satisfeito com o resultado. Ele nem se preocupou em ficar na rede social. Só que as pessoas veem o conteúdo dele, entende, ele consegue falar bem, ele já se vende pelo vídeo. Percebe a diferença? Então, o digital não é só você ter um Instagram bonito, é você ter uma comunicação eficiente. E isso todos vocês precisam desenvolver. Senão, não tem técnica que ajude. Mais alguma pergunta, Juliana? Tá. Quem que mais quer fazer pergunta? Ok. Gente, então, deixa eu ver que tem alguns comentários aqui embaixo. O que eu posso fazer, gente? Se eu fizer um valor bem simbólico para ajudar vocês a arrumarem o Instagram, interessa para vocês? Quem teria interesse? Tá sumindo, os áudios estão desligados. Pode falar, Daniela. Tô apanhando aqui. Tentei levantar a mão, não consegui. Normal, Tentei é tudo. assim. Entrou ligação. Falei, oh, meu Deus, tem vários momentos que eu queria falar e não conseguia. Mas sim, eu até estava ouvindo a Anne e a última agora que falou da fisioterapia e da terapeuta, né? A terapeuta. Achei muito interessante você mostrar o layout delas aí. E aí, às vezes, a gente de fora é tão fácil a gente falar, né? Porque a gente fala, nossa, ela já tem autoridade, ela só precisa mostrar a autoridade dela, né, na rede social, para que as pessoas saibam que ela é autoridade naquele assunto, e aí então ela conseguir vender a mentoria, conseguir, as pessoas vão querer naturalmente, né? Até os outros profissionais vão falar, opa, o que essa mulher tem? Eu tenho que aprender alguma coisa com ela, enfim. Então, assim, a gente de fora é muito fácil ver. Digo por quê? Porque eu também, a minha área é outra, totalmente diferente. Qual que é a tua área? Pois é, eu sou publicitária, mas eu já há 7 anos eu montei uma confeitaria no Espírito Santo e na época a gente cresceu muito rápido, né? E aí depois, só que aí hoje eu já estou num outro momento. Só que como eu construí uma audiência grande em relação à confeitaria, eu não fechei os meus, a minha confeitaria física, eu fechei, mas os meus, eu mantenho hoje um Instagram na Cocina e o Na Cocina Cursos. Então, eu estou tentando me reposicionar. Meu marido é engenheiro, então a gente foi transferido agora para o Mato Grosso do Sul. Ele voltou, né, para a área dele, graças a Deus, porque ele tem como se diz, ele é muito bem no que ele faz, né? Só que ele estava parado por muitos anos devido a essa questão, né, política, aquela questão toda que estava acontecendo no Brasil. Não, mas qual que é a tua dúvida? Pois é, aí em relação ao Instagram, o posicionamento. Então, Sim. eu tenho o Instagram, mas a clareza, o que você falou, achei muito importante. Eu preciso de definir hoje a clareza. Eu sei o que eu quero,
entre aspas, né? Porque ainda não está claro. Tudo que eu posto tem audiência, eu tenho interatividade das pessoas que Lembra o que eu seguem. falei? O fato da pessoa comentar e gostar de você não garante que ela vai comprar. Muitas vezes ela só está achando legal. O número de pessoas que vai no meu YouTube é, nossa, legal. Aí ficam uns assim, nossa, essa locutora é show. Eu sei que não vai comprar só pelo comentário da pessoa. Eu sei que ele não vai Sim, comprar. É é só conversa exatamente. fiada. Ou E é aí, só um isso, fã. Ou é só alguém que achou legal, mas isso não converte a venda. Quando você tem um posicionamento, você consegue converter a venda melhor. Isso é assim mesmo. exatamente. E eu estou pensando exatamente nisso. Eu até, sobre a SPR, eu não comprei, porque eu já investi muito dinheiro em relação Sem problema. a cursos, né? Rodrigo, E eu você quer. queria ter essa clareza, Sim, essa questão de fazer o curso e colocar em prática. Isso é muito sim. importante, né? Então, então eu estou achando interessante a gente estar. Eu quero me conectar, o motivo de estar aqui hoje, conectar com pessoas que estão com a mesma vontade, né? Mas aí a De pergunta, empreender. ó, todo mundo tem vontade, todo mundo que está aqui tem vontade. Eu já lido com o público há muito tempo. A questão é, o pessoal que tem vontade, eles, às vezes eu vou ficar aqui um ano com eles, eles vão participar, mas eles não vão fazer. O fazer é investir um pouquinho, pelo menos. Para mim, é o que eu falo, para mim não tem problema. Se a pessoa vir aqui só para participar e interagir, não tem problema. Mas Mas eu acho se que ela não todos der que um estão passo, aqui, eu acredito, tá, Rose, que todos que estão aqui no seu grupo não são pessoas que estão por acaso sim, simplesmente para assistir. Eu acho que são pessoas que estão sim. buscando sim e estão querendo investir para melhorar, né? Por isso Eu que eu acho, eu faço o grupo, Daniela. acredito. Sabe por quê? É assim, ó, no digital, se eu quiser rodar um tráfego para fechar cliente, eu faço. Uhum, Só que eu também já vendi para cliente, isso é uma coisa minha. Cliente que comprava e não queria fazer nada. Também eu não gosto. Eu não quero só vender para uma pessoa que não vai querer mais do que aquilo que eu fiz, porque isso me limita, me atrapalha. Eu gosto de cliente igual a doutora. Eu ensinei e ela continuou. Esse uhum, tipo de cliente é bom. Ele vem, aprende, me contrata e continua. Isso para mim é melhor. Aqueles clientes que só vêm porque, ela vende bem, eu vou lá, também não é tão bom. E tá tudo bem. E o que eu quero dizer para você? Por que eu montei esse grupo de network? Porque ficar só lá no WhatsApp fazendo postagem, isso não vai agregar nada, não vai nada. transbordar. Essa oportunidade da gente estar aqui é que vai ter a minha contribuição. Isso vai ajudar vocês a mudarem a cabeça do que ficar lá postando no grupo, que é o que a maioria faz. Porque às vezes não Uhum, sabe o que fazer e está tudo bem. Por exemplo, com relação às chaves. Se você me acompanhar no YouTube, você vai pegar as mesmas chaves do Pablo, porque ele nos pediu que a gente divulgasse. Eu só estou fazendo a divulgação e usando o nome dele porque foi autorizado por ele. uhum, Ele mesmo autorizou. Por causa do propósito sim, dele, está alinhado com o nosso, então ele liberou, a gente pode falar. Senão eu também não falaria. uhum, Isso que é diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em algo que eu possa fazer. Algo simples, de repente R$ 500. Eu vou lá, dou uma ajeitada, marco pelo menos uma reunião mínima, dou uma posicionada e você já começa a ter alguma referência. Por quê? Mesmo para fazer tráfego pago, você tem que ter o mínimo, senão você faz, não tem resultado, desanima. Dá para fazer várias coisas no digital. Mas pensa assim, R$ 500. Todo mundo aqui teria pelo menos R$ 500 para investir no próprio perfil? uhum, É um sim, começo. É um uhum, começo. Porque a partir daí, ótimo. o próprio perfil começa a te vender. Isso que é legal. Por isso que eu falei, pelo menos todo dia entre e comente para você movimentar o algoritmo do Instagram. Porque se você não movimentar ele não te mostra para ninguém. Uhum, Seu Instagram, ele é, na verdade, uma rede de anúncios.
E ele precisa de pessoas que tragam conteúdo. Então, se a Daniela não traz conteúdo nenhum, pelo menos ela tem que circular, comentar em outros perfis para ser achada por outras pessoas. Sim, Tá bom? tá Alguém mais ótimo. quer fazer alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar, porque daqui a pouco eu tenho live. Na outra semana eu vou trazer outro tema. Alguém quer sugerir um tema? Eu tenho algumas ideias, mas eu gosto de ouvir. Qual é a maior dificuldade de vocês? Alguém chuta dizer, pode falar. Se não tiver, também tudo bem. Posicionamento, Edivânia. O posicionamento é a base. É a base. Semana que vem a gente vai fazer de novo. Eu vou manter esse grupo, gente, semanalmente, tá? Sempre vai ser assim, começa às 8 em ponto. Eu falo o que precisa, abro para perguntas, porque daí quem pode ficar, fica, quem não pode, sai, não tem problema. E depois eu compartilho esse vídeo para as outras pessoas do grupo. Eu quero que vocês saibam o seguinte: meu principal objetivo de estar aqui é que vocês cresçam no digital. A gente precisa trazer muita empresa para o digital, para a gente levantar a economia do Brasil. Comunicação, deixa eu te falar uma coisa, Anne, lá no... Vocês estão todos no Telegram ou tem gente aqui que não está? Deixa eu dar uma dica para quem está no Telegram, porque tem muita gente que não sabe usar o Telegram, tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês que é importante. Quando vocês chegarem lá no Telegram, ó, Clube da Prosperidade. Quando vocês estiverem no Telegram, quando vocês clicam aqui em cima, tá vendo aqui? Ops. E vocês caem aqui para o lado, vocês têm a primeira aba, que é os membros. O segundo, vocês vão encontrar os PDFs que eu deixei. Ó, deixei todas as chaves, deixei alguns vídeos meus. No link, vocês têm todas as aulas gratuitas que eu já fiz neste perfil. Entrem nele. Por quê? Ó, o poder da comunicação. Para quem está precisando de ajuda em comunicação, no meu canal do YouTube, eu tenho uma sequência só sobre o poder da comunicação. Eu tenho outra que é só Café Virtual, onde eu ensino sobre internet, para vocês entenderem como é que funciona a internet. E agora eu tenho essa série que é as práticas de prosperidade. Eu vou mostrar no YouTube, mas eu quero que vocês entrem aqui, ó, para vocês pegarem os links. E do lado, vocês têm os áudios que eu mando. Porque às vezes a pessoa entra no Telegram, ela não sabe mexer aqui do lado. E aí ela fala, eu estou no Telegram, mas ela não sabe usar. Então aprendam a usar isso daí. Aí eu vou mostrar agora para vocês o YouTube, para quando vocês estiverem lá, vocês acharem esses conteúdos. Isso vai ajudar vocês, porque até você entender, você precisa de ir ouvindo. Então, ó, quando você estiver no YouTube, no canal Vox, que é onde eu deixo a maioria das minhas lives e tudo. Olá, eu sou Rosimelo e... Aqui na playlist, se vocês virem na playlist do Poder da Comunicação... Se você pudesse ganhar 3 vezes... Vocês têm aqui, ó, rolando aqui para baixo, tem 19 aulas só sobre comunicação. Aí, se você for na minha playlist Café Virtual, foi um trabalho que eu fiz com a empresa, Clube do Engajamento. Vocês têm 8 aulas só sobre rede social. Aí, se vocês forem na playlist eu vou criar outra playlist que eu não fiz essa ainda. Eu tô com a série nova, que é essa série Práticas de Prosperidade. Eu vou deixar um link nela. Então, aqui, ó, vocês têm tudo sobre digital e comunicação.
Isso ajuda vocês a começarem a entender muita coisa que eu falo. Porque às vezes eu falo uma coisa aqui, você não tem ideia do que eu estou falando. Lá já tem, vai ajudar, tá bom? Então, gente, na semana que vem a gente se encontra de novo. E depois eu coloco lá no grupo, para quem quiser. Oratória tem lá também, tá, Daniela? No Poder da Comunicação eu falo sobre tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa ideia, aí eu vou colocar um link no grupo para vocês marcarem uma reunião. Todo mundo sabe usar o Calendar do Google, o calendário do Google? Sim. Isso. Eu vou mandar um link lá para quem quiser, eu marco individualmente e faço uma proposta para pelo menos ajudar vocês nesse começo. Vou pensar em algo simples, R$ 500, sabe? Uma coisa básica que não pese para ninguém, pelo menos para você dar uma organizada na sua rede. Isso vai ajudar muito. Aí, Rose, eu vou te mandar, eu tenho 2 perfis, fora o pessoal, que é o Na Cocina e Na Cocina Cursos. Só para você dar uma olhada, eu preciso de clareza de se eu cancelo um ou se cada um eu sigo caminhos Para diferentes, que enfim. eles servem? Eles são para quê? Porque, na verdade, quando eu tinha o Na Cocina, é sempre para vender produtos, né? Que eu vendia produtos. E o Na Cocina Cursos, eu vendia cursos. Aí, como eu fechei a confeitaria, o Na Cocina Cursos, eu queria... eu já tenho e-books prontos, então eu queria direcionar, eu preciso de Mantém, se você já direcionamento. tem. O que tem que olhar é como que está o engajamento dele no Instagram. Você tem como ver isso? No Sim. Facebook ou no próprio celular, para você ver o que tem no perfil. Mas aí a gente vê, eu marco com você, tá bom? Gente, obrigada Beijo. pela presença de vocês. Semana que vem, toda semana terá. Chamem outras pessoas. Tem muita gente que está sofrendo no digital porque não sabe. E, gente, o digital dá resultado. Dá resultado. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço. E, Pelo ó, seu quem não tempo. está no Clube da Prosperidade, fica lá, porque eu passo tudo no Telegram. Esse grupo de WhatsApp é só para o dia da reunião, senão fica um monte de gente mandando postagem. Quando eu termino a reunião, eu fecho e abro de novo para a próxima, tá? Tá, um beijo. Tchau, tchau, gente. Gente, obrigada aí por tudo. Tchau.